parentesco de vocês dois? Ela criou eu. Sou filho do irmão dela. Ah, com outro só, sobrinho. E ela criou, é mãe, né? Mãe, É fácil, né? a mãezona, né? Desde 40 dias de vida. Ai, foi aqui? É? Como que foi? Aí eu não sei certo, mas ela sabe o certo. Que o certo seria ela falar. Tia, como é que foi que vocês pegaram eu? Sua mãe foi embora e largou aí. Você nasceu aqui, né? Pode falar, vai falando, fala Só tudo. que ela foi embora, deixou você aí. E a gente criou. E criou. Mas continua, fala a história inteira que eles querem saber a história inteira. Eles querem saber a história inteira. Você ficou aí, não tinha. A única coisa que eu não fazia, que você, quando eles foram embora, que é, era a cura de umbigo, que eu não compreendia isso, mas a comida e o pouso era comida. Conta pra nós, assim, ó, num dia da senhora, a hora que a senhora acorda, o que a senhora faz? Que hora que a Eu sou senhora surda. acorda? Levanta, a primeira coisa que eu faço, vou tirar leite, né? Na hora de tirar o leite, vem temperar o queijo. Aí, eu já pronto para ir para a roça, carpir. Só que eu não fiz, esse ano foi fazer cerca, mas a enxada e machado eu lido com tudo. Quantos anos a senhora tem? 96. 96. A senhora sempre morou aqui? Não? A senhora veio pra cá com quantos anos? Eu vim aqui com quase 18 anos. 18 anos? Eu não sou daqui, não. Não. Veio com o pai, a mãe? O pai e a mãe. A gente fazia bolo, fazia muita coisa para eles que vinham de Pra lá. que vinha? E era bastante gente, porque aqui perto não tinha missa, então dali de baixo vinha tudo, Vinha tudo pra cá. ia comer aqui, a hora que acabava a missa, tudo comia. Quando tinha jogo de bola aí no campo? Então, tinha jogo de bola ali, ele estava fazendo doce, eles correndo, fazendo paçoca que eles queriam, fazia doce, eles jogando e ia trabalhando no fogão. Tentava, né? Tentava. A gente tinha que fazer uma coisa. Antes de jogar bola, tinha que fazer uma coisa no domingo. Cilindrar um pão cada um para depois jogar bola. Né? Como que surgiu começar a fazer o doce? Quando começou, É. aí eu já fazia pouquinho, mas depois o Zé Capu comprou aí ele vinha e trouxe o tacho, né? Aí continuamos fazendo do tacho mesmo, de tachada de doce, fazia com ele. Aí a turma começou a buscar aqui, é onde que nós precisamos ir para São Paulo levar esse doce lá. São Paulo, Bauru, foi bastante lugar, até do Artena. Quanto tempo faz que vocês fazem isso? A goiabada. A goiabada, olha, faz mais de quase 50 anos que eu faço. Fazia em pouco, mas depois passou a fazer bastante. Quem ensinou a receita? Não, o Zé Donato fazia lá na beira do rio doce lá. E eu fazia para nós aqui em casa. Aí ele veio aqui, veio o doce que eu fazia, goiabada que eu fazia, ele falou, da sua goiabada é bonita porque não queima, a minha sai tudo preta. Aí eu falei, vai, fica sai preta, porque o senhor deixa no fogo a vida inteira, então, se cuidar, né? Aí ele falou, vou trazer o tacho para você. Vai fazer uma taxada, eu vou ficar olhando você fazer. Falei, se o senhor ficar ajudando assim, mas olhando não. Aí ele pegava um numa pá, outro no outro, fazia 3 taxadas de doce por dia. Aí ele ia embora, e daí no fim da semana era cortar o doce para a turma que não vencia. Vinha gente de São Paulo, almoçava aqui as turmas, depois eles compravam doce. Vinha para almoçar, pagava o almoço para almoçar aqui em casa. Então aqui
sempre tinha bastante gente. Ótimo. Era uma cidade aqui, né? Era bom. E por que chama goiabada cascão? Então, aí, por que é goiabada cascão? Por que é goiabada cascão? Por que chama goiabada cascão? É que eles que faziam, que era lá do Rio de Janeiro, a mulher que fazia isso, então eles falavam da goiabada cascão. Fazia com a casca, né? Porque não tirava a casca da goiaba. Não descascava a goiaba, só tirava O miolo só o miolo, o fundinho, da goiabada boa, moía na maquininha ela dele. é boa, o do miolo faz a... Nem ia catar a goiaba. Era gostoso. E esse tempo era bom? Mas Era aqui tinha ótimo, muita né? goiaba, né? Mas tinha bastante goiaba aqui, né? Hoje virou mais mata, né? Hoje não tem muito tanto. Virou mais mata. Quem plantou as goiabas? Não, era na silvestre. Hoje a gente come. Hoje tem que comprar, mas já não é que nem a silvestre. Faz, mas já, já demora mais para dar pontos. Como é que fala? É química, né? Viu? Mas então quando vocês chegaram aqui, já tinha uma série de goiaba Tinha, plantada. tinha. Aí vocês Não. tiveram a oportunidade. Era nativa, ela já tinha, Era nativa. Eu fiz 2 taxadas esse pouco de tempo, mas com essas meninas aí, não dá para fazer agora. Principalmente aqui, a Silvia. Eles, Mexer, queima tudo. não, elas 4 ficam, né? Mas eu falo assim, sabe? Precisa ter paciência, né? Hoje em dia, a gente sabe fazer goiabada, né? Nós somos um potinho. Isso daí aconteceu há um tempo, muito tempo atrás. Estava a minha irmã sentada aqui fora, junto com a minha sobrinha, isso caído da noite já, meados de quaresma. Aí começaram a conversar entre elas aqui fora. E tirando sarro do pessoal e tal. Escutaram um berrado de um bode. E aqui não tinha bode. Não tem. Começou vindo da mata. E ela sentada na área, conversando, e vai conversando. Uma de costa com a mata e a outra de costa com a porta. A conversa vai jogando conversa. Berrou um pouquinho mais perto. E elas achando que não era nada. Quando foram ver, berrou dentro da área. Aí entraram correndo para dentro de medo. Isso daí foi verdade, isso aconteceu. Essa é a única história assim que eu posso falar, né? Obrigada, gente. Para todos nós. Muito obrigada por vocês abrir as portas pra gente, receber a gente. Isso, gente. Obrigada por Vocês são bem recebidos sempre. Meu nome é Ari Ferreira Leme. Nasci numa terra inerte e calma, onde sossega o corpo e descansa a alma. Mineiros do Tietê. Gosto muito daqui, mas sinto que a idade vai indo e nós vamos voar, né? A minha idade é 85 anos. Queria trocar com um desses, mas ninguém quer trocar. O meu nome completo é José, pouca gente sabe, José Roberto Toniato. Eu nasci em Mineiros do Tietê no dia 12 de julho de 1940. Eu tenho, portanto, 84 anos. Bom, eu andei muito de trem. Eu fiz o ginásio e o curso científico em 2 coros, na escola José Alves Mira.
e a gente ia de trem. O trem passava aqui em Mineiros, aqui na estação bem próximo de onde estamos, por volta de 11h30. Das 11h30, o meio-dia estava em Dois Córregos e a aula começava mais ou menos 12h30. O grande problema nosso é quando chovia. Não tinha calçamento, não tinha asfalto, era só barro. E quando a gente vinha em dias de chuva tomar o trem, nós tínhamos que levar um par de sapato dentro da bolsa, porque ficava todo embarreado, chegava na estação, tinha que lavar o sapato e botar o outro que não estava sujo. Também viajei muito de trem os anos que eu fiquei em Bauru. Já comentei anteriormente que eu fiquei 5 anos em Bauru e eu viajava de trem tanto para ir para Bauru quanto para voltar. O trem da Paulista na época era tão exato, era tão cumpridor de horário, que a gente podia até acertar o relógio pelo trem. Havia um trem que saía de Bauru 10 para as 3 da tarde, claro, 10 para as 15 horas, e chegava em Dois Córregos exatamente às 4h12. Podia acertar o trem. Esse mesmo trem, com o qual eu fui várias vezes para São Paulo, chegava na Estação da Luz, em São Paulo, às 9h23. Você não precisava olhar no relógio. Se o seu relógio estivesse parado, podia acertar. Dois Córregos, quase 4h12, Estação da Luz, 9h23. Eu viajei muito de trem. Não só para São Paulo, Bauru, como também algumas vezes eu viajei para Alta Paulista, até Dracena de trem. A gente precisa ver o mundo quantos anos tem, porque isso aí nasceu junto, né? Né? Quando Deus fez a terra, já fez isso aí, né? Não é assim? Então a gente não baseia quantos anos tem, não dá para basear. Certo? Não dá para basear. Eu sei que no meu tempo lotava aqui. Por que o Salto tem esse nome? O Salto tem o nome de D. Pedro II, porque D. Pedro II veio a Mineiros do Tietê no ano de 1886 para inaugurar a estação ferroviária. E em homenagem à visita de D. Pedro II, que era imperador do Brasil, deu-se ao Salto o nome dele, D. Pedro II. O D. Pedro II ele dormiu numa fazenda aqui de Mineiros, na Fazenda Imperial, que é dos Teixeiras hoje, e do Santilli, do Galo Santilli. E, na verdade, ele estava programado para ele dormir em Dois Córregos, mas ele preferiu dormir na fazenda, inclusive na banheira em que ele tomou o banho. A banheira foi para o Museu do Ipiranga em São Paulo, e hoje a banheira do D. Pedro II, na banheira em que ele tomou banho, está no Museu do Rio de Janeiro. A banheira era da casa da Fazenda Imperial. Era o quê? Acostumado a nadar no Salto. Aqui enchia de criançada aqui. Mas morreu gente aí é lugar perigoso para brincadeira aí. Hoje a água está correndo assim, mas no nosso tempo ela corria assim, ó, cobria nós. Tinha mais água. Eu não sei se é a cana, o que foi aí, que entrou no lugar do café. Eu acho que foi isso, que tirou a água. Porque nós vinha aí e cobria todo mundo aí. Hoje não tem, você passa a pé ali, não passa? Mudou a situação dos tempos passados. Todo lugar onde eu nadava quando era menino, a água encobria nós. Dezembro e janeiro era mês de água. Hoje vocês vão ali, mas aqui já morreu gente, é lugar perigoso. Já morreu, não sei se. Na verdade tinha uma barreira de pedra e formava, na verdade, uma lagoa, e a profundidade era de 2 a 3 metros. E tem uma história que eu já contei para o Balu e sei lá mais quem estava perto. Uma história engraçada. Tinha um senhor de Mineiros
já faleceu. E no tempo que a gente vinha, contemporâneo, meu, um pouquinho mais velho que eu. E ele não sabia nadar. O salto era fundo. E ele se meteu a entrar e estava se afogando. Então ele pediu socorro, 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 socorro. Se eu morrer afogado, a hora que eu chegar em casa, meu pai me bate. Como que é o salto hoje comparado com antes? Bom, tem esse deck que foi construído na gestão do Vendramini, né, Ari? Foi o Vendramini quem construiu? Foi o Vendramini. Estou lembrado que E que deixou isso daqui completamente urbanizado. Aqui não tinha nada. Aqui era praticamente uma mini floresta, vamos dizer assim. E para descer lá na cachoeira não tinha essa rampa que tem hoje, com o corrimão à parte. Era uma escada de terra mesmo, e todo irregular. E era, na verdade, uma aventura descer lá para nadar. Hoje está tudo simples, tudo fácil. Modificou muito. Esse restaurante que aqui tem também é mais ou menos recente, não sei, não sou capaz de avaliar quantos anos tem, talvez uns 10 anos se tanto. E de tal forma que está muito urbanizado, bem diferente do que era antes. Meu nome é Roberto Faraco, sou nascido e criado aqui em Mineiros do Tietê. Nasci em 16 de novembro de 1947. Meus pais também são de Mineiros. Meus avós, o materno também é de Mineiros, o paterno também é de Mineiros e o materno vieram da Itália. Como que eram os banheiros? Então, o que eu vou dizer dos banheiros é da minha época da juventude. O banheiro era feito ali em cima, na esquina, bem ali. Era subterrâneo. E lá nós, jovens de 12, 13, 14, 15 anos, aprontávamos jogando bombinha lá dentro. Para quem entrava, a gente já ficava esperando que era para soltar uma bomba e sair correndo. E tinha uma pessoa que tomava conta, nós conhecido por Bruninho. Ele falava, eu vou atrás de você, viu? E nós corríamos para brincar deles, para tirar sarro. Era assim a nossa vida. O jardim aqui não era com pedras, era terra. E quando nós éramos crianças, vínhamos jogar peão, bolinha de gude, enfim, todas as brincadeiras que podiam ser usadas na terra. Passados os anos, da nossa juventude e adolescência, vínhamos para o jardim para paquerar. No sábado, à noite, lá pela hora das 8 horas, vinham para o jardim, na parte quadrada. Os homens rodavam assim e as mulheres ao contrário. Que era para quê? Para que se encontrasse para paquerar, para ver quem a gente ia conseguir de namorada. Quando encontrava a cara metade, parava-se ali na frente e esperava. Aí a moça passava e vinha do nosso lado. Mas sem dar a mão. Nem pense em pegar na mão dela, que aí apanhava do pai dela. Era assim. E ficavam conversando e sentavam no banco, um aqui e o outro ali. E 9 horas as moças já tinham que ir para casa. Isso era a ordem dos pais, não podia ficar até mais tarde. E normalmente, quando eram 8 horas, ou vínhamos aqui, ou íamos para o cinema do pai do Roberto Toniato. Era assim a nossa vida. Que no tempo de criança, além de rodar peão, jogar bolinha de gude, nós tínhamos uma brincadeira de salva. A brincadeira de salva era o seguinte, ficava um grupo para procurar e um grupo ia se esconder. Então a gente subia nessas árvores aí feito um macaco. E havia determinadas árvores em que era tão cheia de flores, de galhos, a gente ia lá na ponta e ninguém conseguia encontrar a gente. E quando conseguia encontrar, era o salva de arrasto. Então 2 ou 3 pegavam a gente com força e arrastavam a gente até o ponto determinado. Aqui no octógono, ou seja,
por dentro é um formato de 8 lados aqui dentro. E é justamente o que o Roberto disse, onde a gente vinha namorar. Andávamos os moços e as moças em sentido contrário para paquerar e depois entrávamos para sentar num banco, um em cada ponta, sem pegar na mão. Os namorados ficavam ali no octógono. E aqui ficavam os pais, os avós com as crianças ouvindo a banda. Sim. Era bem assim. Então, os jovens não vinham aqui, era muito difícil. Aqui ficavam os pais, os avós com as crianças ouvindo a banda. Que todo sábado e domingo, 8 horas, a banda subia e vinha para o coreto para tocar as retretas. E lá eram os casais de namorados. Não podia pegar na mão e nem pôr a mão nas costas. Se pusesse a mão nas costas, o policial chegava e já tira a mão daí. Não sei se alguém sabe que Mineiro já teve cinema. O cinema chamava-se Cine Central e foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 1951. O primeiro filme que passou no cinema foi com a dupla O Gordo e o Magro, famosíssima na época, com o filme chamado Frá Diávolo. Os filmes eram exibidos de sábado, repetindo matinê, do domingo. No domingo à noite, com reprise na segunda-feira, terça e quinta-feira. Eram 4 filmes diferentes por semana. Só que com o passar do tempo, com o aparecimento da televisão, aparecimento do carro, que os moços que eram os principais frequentadores do cinema, os casais de namorados preferiam namorar no carro do que no cinema, aí foi perdendo o público e o cinema teve que fechar suas portas em 1985. Ficou 34 anos funcionando aqui em Mineiros do Tietê, exibindo sempre os grandes filmes que passavam em Jaú, Bauru, nas grandes cidades, como Os 10 Mandamentos, a Ben-Hur, El Cid, Doutor Zhivago, enfim, todos os clássicos. Passavam os abacaxis também, mas os filmes de sucesso também eram projetados no Cine Central. Mazzaropi esteve em Mineiro Tietê. Alguém conheceu o Mazzaropi? Viu falar? Não viu falar também? Mas ele veio aqui? O Mazzaropi vinha sempre aqui conversar com o pai dele, com o meu pai, com as pessoas que... Naquela época o Mazzaropi tinha circo, né? Ele era de Taubaté, né? Eles tinham circo, não era ainda... Era circo, muito circo naquela época. Não então tinha ele não saía aqui de Mineiros. Chegou o cinema depois, né? A história do Unhudo da Pedra Branca começou lá no Baixão de Serra. O Major Cesário, ele era dono de uma propriedade lá e ele não gostava que as pessoas entravam na propriedade dele, invadissem lá na propriedade dele, né? Ele era uma pessoa muito segura. E ele faleceu e queria que fosse enterrado lá na fazenda dele. E o povo levou o corpo dele em terrões históricos, sendo que a Pedra Branca pertence para Mineiros do Tietê, certo? Aí existe uma lenda, por isso que é uma lenda, que ele ficou vagando na terra. O corpo dele ficou, e o espírito dele ficou na mata. Então, na verdade, o Unhudo, as pessoas acham que ele é uma assombração, e não é. Ele é um ser que cuida da natureza. Hoje, o Unhudo, ele é um ser que ele se transforma em animais. Às vezes você está andando no meio da mata assim, você encontra uma onça, você encontra uma cobra, encontra um animal, e você tem que respeitar ele. Aí ele não ataca você. Agora, se você não respeitar, ele ataca. Então tem histórias de pessoas que já passaram por esse momento aí de ser atacado pelo Unhudo, de pessoas antigas. E a gente está contando uma história daquilo que vem de lá de trás. É uma história já de quase 100 anos no nosso município. E isso não pode deixar acabar. Eu acredito que não. E a gente está aqui para representar isso daí, certo? E a gente quer contar com as crianças que Mineiros do Tietê tem a lenda do Unhudo da Pedra Branca.
Por que o nome dele é... Porque, na verdade, ele ficou abandonado na mata, certo? Então a unha dele cresceu, ele não cortava a unha, o cabelo dele ficou grande, a barba dele grande, o chapéu dele, ele usava um chapéu tudo de palha, certo? Então ele ficou magro, ele vivia do que ele achava na mata, então por isso que ele ficou como o unhudo da Pedra Branca. E a gente fizemos uma cavalgada noturna para fazer uma caça do unhudo da Pedra Branca. E aconteceu coisas incríveis lá que vocês têm que procurar no YouTube. Vocês vão ver lá o que aconteceu com a gente lá. Eu falar a verdade para vocês, eu já vi ele. É feio? Não é tão feio. Ele ataca ou só se você... Ele não ataca, só se você chegar a ameaçar, vamos supor, a natureza. Vamos supor, você for lá e querer cortar uma árvore, roubar jabuticaba, vamos pôr fogo na mata, entendeu? Então ele é uma pessoa que ele preserva a natureza. Meu pai, ele fez a história dele. E ele abraçou a história do unhudo também, como eu também estou abraçando, e eu acredito que vocês também devem contar também, não deixar morrer, né? E a gente tem que dar seguimento, não pode deixar acabar. Eu acho que isso é o mais importante do filme. Existe muita coisa que a gente não consegue ver. Então, a gente tem que ver para crer. Na verdade, se você não vê, você não vai acreditar. Mas existem coisas que às vezes estão até junto com a gente aqui. E as pessoas não sabem. Que a própria natureza tem a influência dela. É que nem eu falei, o unhudo hoje, ele se transforma em quem? Animais silvestres, né? Ele se transforma numa brisa. Às vezes é um vento que você não sabe o que é o unhudo. A mensagem que eu vou passar para vocês, gente, é o seguinte: a gente tem que ser perseverante, nunca desistir, nunca. Sempre acreditar que as coisas vão dar certo. Que é o que está acontecendo hoje aqui. Vocês hoje estão aqui por causa que a gente acreditou que isso ia dar certo. E hoje está dando certo. A presença de vocês aqui é o mais importante de tudo. Isso é a mensagem que eu faço. E a natureza está aí, certo? Mostrando a cara dela para gente. Isso que importa. É cuidar da natureza.